Vocês já imaginaram como seria um apocalipse zumbi? E aí? Bom, a gente vê várias coisas sobre apocalipse zumbi, desenhos ou jogos, filmes. A gente vê bastante. Então, a gente achou interessante fazer um vídeo sobre zumbis e sobre como seria um apocalipse zumbi. Mas e aí, vocês estão prontos para saber como seria um apocalipse zumbi? Bom, para começo de conversa, é bom vocês saberem que essa coisa de zumbi não é recente. Não é uma coisa da ficção que existe, sei lá, do século passado. Na verdade, esses zumbis que a gente conhece, eles já existem há muitos anos. Sabe de quando, mais ou menos? Primeira vez citado o zumbi? A primeira escritura relacionada a zumbi foi no século 6 a.C. É um poema chamado de Epopeia de Gilgamesh. Meio árabe, Indiano, tem cara dos malucos, toma um chá. os caras bomba ali. Bom, esse poema ele foi escrito pelo rei Assurbanipal. Em um dos trechos, a deusa Ishtar, ela diz a seguinte frase: "Eu vou derrubar os portões do submundo e deixar os mortos comerem os vivos." Bom, já deve ter ouvido falar da doença da vaca louca, né? Já. Bom, a doença da vaca louca é uma doença cerebral causada em bovinos adultos e que é transmitida por seres humanos por meio do consumo de carne contaminada. A doença é caracterizada pela rápida deterioração mental, ou seja, é bem rápido o processo lá. Logo a pessoa vai ficar meio biru. Dura quantos meses, assim, quanto tempo demora? Geralmente, entre alguns meses, a maioria das pessoas já entram em coma com essa doença. Bom, ainda nessa lógica dos animais relacionados a zumbi, tu deve conhecer a doença do veado zumbi. Conheço. É uma doença ainda pouco conhecida e é incurável. E ela deixa os veados com aspecto de zumbi. Ou seja, tipo o Bambi, só que Das dead. trevas. É, o Bambi The Walking Dead dessa ideia. O animal pode ter partes do corpo degeneradas e também pode ficar agressivo. Usando a mesma lógica das vacas, é uma doença que é contaminada pelo alimento, pela carne que tu vai comer do veado. Bom, agora vamos sair um pouco do mundo dos animais e vamos pro mundo dos games. Tu conhece o game The Last of Us? Conheço, mas nunca joguei. Nesse jogo todo mundo sabe que tem uma certa contaminação zumbi, né? Isso a gente pode concordar, mas é bem curioso lá. Esse jogo, ele mostra literalmente a humanidade sendo atacada por um fungo que zumbifica pessoas. Já na vida real, os zumbis, eles não estão longe de Hollywood, não. Interessante. Sabe onde é que tem esses fungos zumbis que aparecem nos games? Aonde? Aqui no Brasil. O Ophiocordíceps é uma ameaça desconfortável para formigas, besouros e vespas. Esse tipo de fungo, ele é capaz de controlar as atitudes cerebrais das suas vítimas e deteriorando elas com o tempo. Ou seja, ele ataca a vítima, entra no organismo dela, começa aos poucos a danificar o sistema nervoso dela, ela perde totalmente o controle de si mesma e no final ela acaba morrendo por não aguentar mais as consequências que esse fungo traz pro organismo dela. Tu conhece o vírus de 30 mil anos? Conheço. Conhece? Tá bom? Explica ele pra nós. É um vírus que, ainda no olho nu, ele é invisível, né? Como os outros. Só que a diferença é que ele é bem maior que os outros. Como já o próprio nome diz, ele é um vírus que já tem 30 mil anos de idade. O nome dele é pitovírus sibérico. Foi encontrado congelado na Sibéria. Essa descoberta foi publicada pela Academia Nacional de Ciências. E uma coisa bem interessante é que esse vírus pode ser revivido. E é o que eles fizeram. Eles reviveram esse vírus e fizeram ele infectar uma ameba. Esse vírus até então ele não podia contaminar células humanas, né? No entanto, os cientistas estão um pouco com medo. Medo do aquecimento global. Que através do aquecimento global a gente tem o derretimento das geleiras, né? Sim. E o medo dos cientistas é exatamente que esses vírus que estão congelados lá se soltem. E aí pode acontecer exatamente uma suposta apocalipse zumbi. É, uma contaminação aí bem perigosa. É uma verdadeira caixa de Pandora. Bom, e vocês sabem... O que foi? Eu estou aprendendo! Sabe onde é que é o melhor lugar do mundo para encontrar um zumbi? Imagino que seja em Hollywood, né? Que sempre os filmes são lá. Não, Haiti. Nessa região do Haiti, a cultura do voodoo ela é extremamente forte.
E lá eles acreditam nessa questão de mortos-vivos. Inclusive tem várias lendas por lá de pessoas que viram zumbis vagando em torno das cidades. E o interessante é que muitos haitianos realmente acreditam que possa haver uma zumbificação mundial. E segundo um documentário da Discovery Channel, foi esses relatos de haitianos que inspiraram Hollywood a fazer filmes sobre apocalipse zumbis. Tá, agora vamos para o que interessa. A gente viu várias formas de como poderia acontecer o apocalipse, mas tem um jeito muito interessante de como poderia começar um apocalipse zumbi. Bom, ele pode acontecer por vários motivos, mas as principais causas seriam infecções virais, bacterianas ou até mesmo protozoários. A forma de propagação dessas infecções são variadas, mas levando em conta o que a ciência já conhece, a propagação pode ser por meio de transfusão de sangue e de consumo de alimento, como carne. Aí já também encontra-se a água, ou até mesmo o ar, junto com a saliva, né, que vai vir. Sim, caso tu espirre ou tussa na rua. Bom, vamos imaginar que a contaminação comece pelo ar. Se isso acontecesse, seria bem diferente dos filmes, como a gente está acostumado a ver, né? Um apocalipse zumbi, ele começaria bem aos pouquinhos. Primeiro, a contaminação, ela começaria em cidades maiores, mais povoadas. As pessoas, elas não virariam zumbis assim da noite pro dia, demoraria um certo tempo para isso. Nos primeiros dias da contaminação, a pessoa começaria a sentir enjoos e uma fraqueza, tipo uma anemia, mas ainda nada muito grave. Alguns dias depois, mais ou menos uma semana, a pessoa começaria a colocar sangue pelo nariz e pela boca. Isso já é sinal que a contaminação está um pouco mais avançada e aí já está ficando ruim o negócio. Depois disso, a infecção começa a atingir os pulmões e a pessoa começa a ter a respiração um pouco mais debilitada. E com o tempo, esse vírus ele alcança o cérebro da pessoa. A pessoa começa a ter o sistema nervoso deteriorado, o cerebelo, que é a região que controla os movimentos, começa a parar de funcionar. A pessoa começa a não coordenar mais nada no corpo dela. Ela enlouquece literalmente. Com essa região da movimentação mais afetada, a pessoa que já está se transformando num zumbi começa a ficar mais lerda, diferente dos filmes que a gente vê aqueles caras saltando pelas paredes, correndo 100 mil por hora. No caso dos filmes, é colocado o zumbi assim exatamente pra poder dar uma ação, né? Porque se for na vida real vai ser tipo o zumbi. É, não vai nem raciocinar, tu tá passando lá na esquina. Ainda dentro do cérebro, a infecção começa a afetar a coordenação motora, a fala, os pensamentos e a inteligência da pessoa. Resumindo, só ficar burra, não atina mais nada. Tá vegetando. Nessa fase, a pessoa já tá totalmente infectada, não tem mais volta. Ela já não sabe mais o que é certo e o que é errado, não sabe mais onde ela tá, não sabe o que tá acontecendo. E em alguns casos isolados, essas pessoas podem até mesmo virar canibais, como mostrado nos filmes, nos jogos, né? Já que elas não têm mais noção do que é, se é carne, é disso ou daquilo. Ela quer comer, então não importa o que seja, ela vai atrás. Claro, a gente leva em mente zumbis de desenhos, de filmes, de séries. Só que é aquela coisa, né? A série é aquilo que precisa ser legal. Mas se a gente for falar de uma visão científica da coisa, trazendo pra vida real, a pessoa, ela é pessoa. Só que ela tá completamente dominada pela fome e pelo canibalismo. Nos filmes e nas séries, a gente vê os zumbis despedaçando aqueles pedaços de carne, decomposição, como se estivessem mortos. Mas não estão mortos, eles estão vivos, só que fora de si. E isso pode até acontecer, esse caso da pele ficar caindo, por causa dessa infecção quando ela atinge a pele, os órgãos, e aí sim a pessoa começa, né, a perder a pele, perder, né, alguns membros do corpo, mas não ficam vivos muito tempo, né? Não é igual os zumbis do filme que parece que estão blindados, tu dá tiro e o cara tá em pé ainda, né? É, o zumbi ele não sente dor, mas não é por isso que ele é imortal. Ele vai te seguir até onde ele consegue. Depois que ele vê que o corpo não aguenta mais, ele vai cair. Às vezes eles não morrem porque tu matou ele. Às vezes eles morrem por conta da própria infecção. É natural. Bom, vamos supor que a infecção já se espalhou e o apocalipse já começou. E agora, o que fazer? A essa altura, o vírus já se espalhou por toda a humanidade, praticamente, né? Bom, primeiramente, a gente deve ir a mercados, farmácias, madeireiras e coisas desse tipo para poder pegar o máximo de suprimento possível. Porque numa situação dessa, o que tu vai precisar fazer? Vai precisar ir para longe da cidade grande, para longe de qualquer coisa que envolva multidões de pessoas e para longe de qualquer coisa que tenha até
construções altas, até porque se um apocalipse acontecer, as pessoas vão deixar de arrumar as coisas, ou seja, as construções vão começar a cair aos poucos. Aquele prédio que é alto vai cair. E um lugar também muito longe do trânsito, porque nessa circunstância o trânsito vai estar um caos, porque vão ser carros capotados, vão ser helicópteros com aviões caindo, vão ser caminhões e ônibus desgovernados. Vai ser praticamente um apocalipse, um caos total. Literalmente um apocalipse. Ah, e não esqueça de pegar os remédios como curativos e coisas desse tipo, porque querendo ou não, tu vai ter que enfrentar zumbi. Por mais que tu fuja, tu vai encontrar e tu pode se machucar, pode se infectar, então tem que tomar esse cuidado também. Bom, mas agora a questão é a seguinte: depois que o caos tomou tudo, o que a gente vai fazer pra acabar com esses zumbis? Tu sabe o que precisaria fazer pra acabar com esses zumbis? Olha, eu acho que a gente precisa pegar equipamentos de guerra. Bom, a primeira coisa que teria que fazer é pegar todos os sobreviventes e tirar dos lugares que estão contaminados. Com isso, as autoridades e os cientistas do mundo inteiro vão ter que se reunir para conseguir encontrar uma cura para esse vírus, né, para essa doença aí impestiável. E também, né, juntar o máximo de equipamentos e armas para conseguir acabar com aqueles que já não tem mais volta, que já foram tomados totalmente pela doença. As formas de acabar com essa galera aí são as mais variadas. Por exemplo, bomba nuclear, granada, míssil, tsunami também serve, né? Porque vai que um tsunami apareça e derrube tudo, tá ótimo também. Armas dos mais variados, 12, fuzil, metralhadora, chamar o Rambo. Os que estão na fase inicial da contaminação, que ainda estão naquela fase da primeira semana, vão ter que ficar em quarentena para não ter risco de contaminar o pessoal que não contraiu doença nenhuma. E o pessoal que não contraiu nada vão ter que ficar em um período fazendo uma inspeção para saber se tem algum resquício de vírus no corpo, ou se quem sabe foi atacado, tem algum arranhão de um zumbi. E essas pessoas, né, as pessoas que ficaram em quarentena e as que passaram por inspeção, vão ter que ser levadas para lugares mais longe o possível, lugares desérticos, lugares mais afastados, por conta, né, das bombas nucleares que eles vão ter que jogar dos outros lados para conseguir exterminar os zumbis. E o mais recomendado é que tu vá para ilhas, montanhas, desertos, lugares mais altos onde não tem um risco de contaminação nenhum. E após acabar totalmente com os focos de contaminação e acabar com os zumbis, finalmente o mundo aos poucos vai voltando à normalidade. Bom pessoal, nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue lá para vocês poderem acompanhar tudo que sai aqui no canal. A gente avisa lá, página do canal, Instagram do Matheus, próprio número do WhatsApp que está aparecendo agora na minha cara, o QR Code do WhatsApp do Matheus. Vocês vão poder escanear isso aqui e vão poder entrar em contato com o Matheus para poder tirar alguma dúvida ou qualquer tipo de coisa que vocês quiserem conversar sobre o canal. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem um like no vídeo, ative o sininho para poder receber as notificações, dá um comentário achando que vocês gostaram do vídeo, dá uma sugestão de vídeo também, porque a gente também aceita sugestões, inclusive esses últimos vídeos que a gente fez são de sugestões, e se inscrevam no canal. Bom, é isso aí. Tchau. Ai, ai. Hoje foi boa a gravação, né, Matheus? Ai, dá dor de cabeça daí, né? Oh, vocês estão aí ainda? Nossa, a gente esqueceu de desligar. Pessoal, se inscreve no canal aí. Valeu!